quando as fogueiras de São João lambiam os céus de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, em 1926, no dia 20 de junho, nascia na Alcindo Cacela, no antigo casarão de inúmeras janelas, Maxi Martins. O menino, demarcado pela letra M, é filho de Dona Maria do Rosário e de seu Eurico Martins. Max, quando jovem, frequenta o ginásio Paz de Carvalho. Entre o colégio e o Central Café, aproxima-se de uma geração de formação intelectual europeia, da qual fazem parte Benedito Nunes, Jurandir Bezerra, Alonso Rocha, Haroldo Maranhão, Rui Barata, Calbi Cruz, Mário Faustino, Paulo Plínio Abreu, dentre outros. O grupo é orientado intelectualmente pelo mestre Francisco Paulo Mendes, o Chico Mendes. Já adulto, o poeta constitui família. Casa-se com Dona Laís, com quem vive um relacionamento que dura 51 anos. Deste casamento nascem Graça e Nazaré. Entre as funções exercidas pelo poeta estão a de diretor de reportagem da Folha do Norte e funcionário do Ministério da Saúde. Hoje, aos 74 anos, Maxi é diretor da Casa da Linguagem, órgão ligado à Fundação Corro Velho, em Belém. A poética de Maxi Martins inicia-se com O Estranho, em 1952, e espraia-se até Não Pra Consolar, de 1992. Mas poesia não é fita azul para enfeites da inspiração fácil. Aqui vale relembrar Drummond, uma das fontes de influência de nosso magro poeta. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Assim, é desviar a quilha do barco, rumo ao rio prometeico do empenho, o desempenho. Se te moves, seta semovente. Vives. Se me moves, sêmen comovente. Morres. O Maxi Martins é um poeta assinalado como criador de uma poesia única. É uma poesia, como o nome está dizendo, é uma poesia máxima, maior, né? Na verdade, o Maxi é um encantador de palavras. E eu acho que é isso que imprime essa qualidade do criador que sabe trabalhar com o verbo, com a palavra. Quer dizer, o verbo na mão dele consegue ser o verbo poético, a poesia substancial. É isso. A poesia de Maxi Martins é desempenho. Nele, Eros e o verbo se conjugam. E o verbo se fez carne escrita, se precipita, esfinge fácil, dedilhável, flui, rui e se desfaz, escorre o seu discurso. No princípio era o verbo. Minha arte. Pois que há uma canção em ti, submarina, uma promessa de água e soma, um som premissa, eu, Eros, quero te dizer, disseminar minha arte. Iniciei o Max por ocasião da fundação da nossa Academia dos Novos, em 43, 44. Quando ele apareceu como um grupo da Associação dos Novos, ele, o seu primo Alonso Rocha e o Jurandir Bezerra. E daí por diante, o nosso relacionamento, sempre muito fraternal, só fez crescer. Mesmo com a variedade de recursos que ele adota, as colagens, a dinâmica do que ele produz ainda é a dinâmica do livro. É para ser visto meditativamente. A máscara do poeta não é o que seria. A máscara é. E o verbo ergue-se, sudário urdido na teia da palavra. Este é o sudário, a teia em que me escrevo. Eu gosto tanto do poeta Maxi Martins como da figura do Maxi. Um certo guru, né? Para todos nós, principalmente de uma geração um pouco mais nova. Em si mesma,
telúrica, regional, né? Isso está muito concentrado na poesia dele, como eu posso até depois lembrar. Enfim, mais do Max é mais do que o caboclo da Amazônia, né? Que ele é o de Moaná da beira do rio. Moaná da beira do rio. A velha matriz branca, de portas largas, sozinha na praça, olhando o rio sujo. Montaria dançando, tarde preguiçosa, rua quieta, jornal do prefeito com o santo na primeira página. E a usina bufando, bufando, engolindo lenha. Na janela do posto do correio, um cacho de bananas balançando. Nestes 40 anos de poética maxiana, prêmios acumulados. O Olavo Bilac, de poesia, da Academia Brasileira de Letras, pela coletânea Não para Consolar, em 1992. Entre parcerias e amizades, fiéis amizades, deve-se destacar o amigo primo Alonso Rocha, no dizer de Max, grande poeta clássico. E também o sempre parceiro de poesia, Age de Carvalho, brasileiro, misto de artista gráfico e poeta, com quem ele dividiu a renga A Fala Entre Parênteses, de 1982, livro dedicado a Benedito e Maria Silvia Nunes. Eu sempre tive um desejo de escrever algum dia, e fui sempre protelando, sobre o Ver-o-Peso, do Max Martins. E é um poema muito belo, realmente, muito forte, né? E de uma fase também vigorosa, né, da poesia brasileira e da poesia do Max Martins. E o Ver-o-Peso é para o Max como alguns poetas o fizeram com relação às suas cidades, né? Por exemplo, temos a Evocação do Recife, do Manuel Bandeira, né? Temos o Drummond, né, que é um das grandes influências, entre aspas, digamos assim, do Max. O Max escreveu esse poema, que é um poema umbilicalmente ligado à realidade de Belém, através de um ponto muito específico, muito típico, que é o Ver-o-Peso. É um poema que se distancia de uma certa tradição do pitoresco, né, que esteve presente em determinado momento da poesia modernista brasileira e de que o Ver-o-Peso se tornou um objeto constante. Trapezista, o poeta plaina no ar, meio em que se manifesta o sopro divino, idêntico, como diz Benoit, ao verbo jorrado da boca de Iavé. O sopro é rosa, planificada ou emurchecida, a apontar para o binômio vida-morte, matéria universal da poesia, que em Max encontra um ancoradouro receptivo. Da morte, ficou-lhe um perfume suave de rosa machucada. Algumas coisas que me chamam muito a atenção na poesia dele, eu poderia destacar, primeiro, a visualidade que está presente na poesia dele, tanto no sentido gráfico das palavras, que se organizam no espaço da página, como também no poder de evocar imagens que a poesia dele tem. Outra coisa muito particular que a gente pode observar na poesia do Max é o seu traço de inacabamento, ou seja, é uma poesia toda aberta, que deixa muitas possibilidades para o leitor. E o verbo jorrado da boca de Iavé fez-se carne. Trazido à luz pelo labor do poeta, ele, o verbo, germinou do toque inseminador de Eros. As palavras, como afirma Roland Barthes, têm corpo. Poesia é copulétera. Eis Eros, no corpo da letra, no corpo do homem. Mas entre palavras ávidas,
brechas abertas nas veias para quando escrevo, escuto as minhas quedas, ouço-me. Amemo-nos neste instante, minha alma, neste corpo, chama-me. Mas há na encruzilhada do som um signo, este, o desafio das palavras cruzadas, Maraú. O porto é Maraú. E ele não é a ilha, não é a praia. E o mar, de nos fazermos ao, é só um nome, sem a outra margem. Maraú, um nome sem a outra margem. A margem, aquela que não cerceia os caminhos de Maraú. Maraú, no dizer de José Arthur Borgea, é a pasárgada do poeta. Maraú é fruto a sorver. Maraú é água doce, de rio, à espera do filho pródigo, do cavaleiro andante, para ofertar-lhe, no cíclico ir e vir das marés, a renovação, o batismo, o nascimento. Diluída a margem, a travessia encontra o livre caminho. Em Maraú, o viver não implica em renunciar-se, porque as águas, imagem material do ventre materno, são permissivas, dão asas à máscara, agora transubstanciada em Eros. Amor e morte se fundem. No gozo, petit mort, um breve desligar-se do circundante. Flexível, o fio da poesia maxiana desenha o círculo serpente, o contorno do cosmos, auróboro. Os fios matizados pelas pulsões de vida e morte se tocam. A poesia de Max Martins é a palavra imagem da auróboro, mordendo a própria cauda. E veio o amor, este Amazonas, fibras, febres e menstro verde, este rio enorme, baú de cobras, onde afinal boiei e enverdeci, amei e apodreci.